site popoca.com.br apresenta Popocast. Apresentação: Carlos Carneiro. Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate, só apanha. Bem-vindos ao Popocast. Hoje o tema é o fim de uma era das séries live action para TV e streaming da Marvel. Peraí, como assim? Por que o fim de uma era? Bem recentemente, né, de acordo com a data que a gente está gravando esse programa, acabou de ser anunciado, a Disney anunciou todas as séries da Marvel e está tudo indo pro canal Disney. Então, hoje, botaram fim na bagunça e a gente vai falar sobre o que isso significou pra gente e para o mundo. Mentira, pelo menos pra gente nesse programa, né? E nós não somos a SHIELD, mas os agentes de hoje são eu, Carlos Carneiro, o editor-chefe do Popoca, Thiago Cordeiro. E aí? A profissional de artes cênicas, Eva Miranda. Olá, gente! E a crítica literária, Laura da Cunha. Olá! Em 2012 tivemos o filme dos Vingadores, que já foi um grande evento. Né? Um grande crossover cinematográfico, talvez o primeiro assim, dessa extensão. E a Marvel, desde então, só cresce. E ela resolveu expandir um pouco mais, fazendo as séries de TV relativamente ligadas com esse evento. Né? Algumas séries mais ligadas, outras menos ligadas a esse evento. Mas que foi uma era de histórias e coisas diferentes, principalmente guiadas por Agents of S.H.I.E.L.D., que começou em 2013, logo depois, e era ligada diretamente com os eventos dos Vingadores. Né? Que trouxe o Clark Gregg, que fazia o Coulson, e uma grande história, um grande arco dele é justamente a ressurreição dele como personagem, porque ele tinha morrido no filme dos Vingadores. Foi a primeira grande ressurreição da Marvel. É verdade. É verdade. Nos cinemas e TV, eu acho que sim. Foi a primeira grande ressurreição da Marvel. Assim, se a gente ignorar... Não, ignorar não, né? Porque eu me lembro que quando teve aquela série do Hulk nos anos 60 ou 70, teve um filme pra TV chamado A Morte do Incrível Hulk, que foi a morte mesmo, foi o último filme que o cara fez. Caramba! E aí morreu de vez aquele personagem. Morreu de vez aquele personagem com aquele ator. Que loucura. Então não era uma grande ressurreição. Não, pois é, era uma grande morte. Eu tô concordando que teve grande a morte, mesmo. Mas não teve a ressurreição. E grande morte mesmo, porque o ator que fazia o Hulk era enorme. Era. Eles faziam, inclusive, com 2 atores, né? Tinha um que fazia o Hulk sem ser o Hulk. Sim. E o cara que fazia... O Lou Ferrigno e o cara que fazia o David Banner, que eu não vou lembrar, que não era Bruce, era David na série. Era, né? Pois Na verdade era David B. Banner. Isso. Jamais. Eu vou até checar depois o motivo da mudança de nome. Assim. Tem motivo, tem uma entrevista que o Stan Lee explica o motivo. E é uma das coisas mais idiotas do mundo. Ele chegou para os produtores da série e perguntou: mas peraí, o nome do personagem não é David Banner, é Bruce Banner. Por que você não chama de Bruce? E a resposta dos produtores: porque Bruce parece gay. Ah, meu Deus. É nesse nível. Meu Deus. Isso porque eles não falavam português pra dizer que o nome do cara era The Bruce. Caraca, eu não sei o que fez esse pior. Tinha um Mas- brasileiro na equipe. Devia ter. Tinha um brasileiro na É o equipe. mesmo brasileiro que dá os nomes lá De Star dos Wars. filmes Do do George pessoal Lucas. do Star Wars, né? Mesmo brasileiro Tem zoeiro lá. algum brasileiro. Tipo, até agora eu tô rindo com o Thiago, que a gente tá assistindo The Mandalorian, e o nome da Jedi é Ahsoka Tano. Assim, Ahsoka Tano. Onde você achei? Achei Katano. a gente desfez um grande mistério porque a gente tá precisando fazer exercício, a gente foi fazer Kung Fu. Bom. E aí eu não sei se vocês lembram que em Star Wars tem uma personagem lá que também foi zoeira, que é Sifu Dias, né? Que é Sifu Dias. E a gente descobriu que Sifu, Em chinês. em chinês, é tipo uma espécie de mestre, É mestre. mentor, algo do tipo. Mestre, patriarca. Vocês imaginam, a gente chegou pra fazer aula, tava lá, Sifu, tal. Não vou falar o sobrenome do mestre. Mas era isso. Eu falei assim, então era por isso. Então pelo menos essa parte aí não tem. De repente, esses termos todos querem dizer alguma coisa em chinês e a gente não sabe. Eu ainda voto que tem um brasileiro zoando lá. É mais Qualquer coisa divertido. chama ele Zaifo. Por que Zaifo? Porque é assim que traduziram Star Wars. E fica por isso mesmo. Mas voltando então aqui pro nosso assunto, que é
A primeira grande ressurreição do universo Marvel, que foi com Agents of S.H.I.E.L.D., o retorno de Coulson. Pois é, e aí nisso abriu toda uma série, né, toda uma gama de séries da Marvel, né, pro formato da televisão. E streaming. E uma coisa interessante é porque eles não ficaram num canal só. Eles saíram espalhando todas as propriedades intelectuais que eles tinham para vários canais. Então, assim, você teve Agents of S.H.I.E.L.D., que foi a primeira que saiu pela ABC, mas aí logo depois teve Agent Carter. Também pela ABC. Aí você teve Demolidor. Netflix. Aí você tem todas aquelas séries da Netflix, né? Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Defensores, Justiceiro. E aí você teve correndo por fora aí a série do Legião, que por ser da Fox não é considerada exatamente série da Marvel, então quer dizer, os estúdios Marvel não tinham nenhuma ligação com essa série, mas é uma série de personagens da Marvel que com certeza só existiu por conta de X-Men, aquela coisa. E porque ficou na moda fazer coisas de super-heróis por conta de todo esse sucesso. Mas aí você já teve depois aí umas séries mais obscuras, né, que não fizeram tanto sucesso do Brasil, pelo menos não de forma tão aberta, mas tem lá o seu público cativo, que seriam Os Fugitivos, que saiu nos Estados Unidos pela Freeform, no Brasil não faço a menor ideia aonde que saiu. Eu cheguei assistindo pela Netflix, mas não está mais lá. Eu acho que já foi pro Disney Channel agora. Inumanos, que assim, se você não viu, né, não precisa ver, tá no Disney Channel agora, mas assim, era pra ser filme, não é uma zona do caramba. Manto e Adaga, que eu não me lembro também mais o canal que saiu, acho que foi o Hulu. E no Brasil também acabou aparecendo no Netflix. E uma série que saiu esse ano chamada Hellstrom, que eu não faço a menor ideia do que se trata. Hellstrom, assim, eu não vi a série norte-americana, né? Mas ela foi, acho que se eu não me engano, ela estreou em outubro de 2020. Mas ela é um personagem da Marvel chamado Daimon Hellstrom, que nos quadrinhos da Marvel, ele é uma espécie de filho do diabo, filho do Satanás. E esse filho do diabo não é o Mephisto, que é o Satanzão tradicional lá que a gente conhece da Marvel. É outro diabão lá, e ele é meio que o anticristo nascido, mas que por algum motivo, que eu não sei bem qual, ele vira uma espécie de super/anti-herói. Eu acho que os filmes da Profecia estavam fazendo muito sucesso na época, e alguém da Marvel falou, vamos criar o nosso Damian. Aí criou esse personagem aí. Vamos agora para as perguntas que não querem calar. Quer ouvir. Né? Para vocês, qual foi a maior decepção dessas séries? Já vamos começar logo pelo lado ruim. A minha maior decepção, sendo que assim, você tem um abismo em relação à segunda maior decepção, tá? E a primeira maior decepção, assim, mas é muito, muito decepcionante. Foi Punho de Ferro. Sim, mas foi muito decepcionante. E assim, eu vou explicar por que Punho de Ferro foi decepcionante. Assim, você imagina um produtor falando pro diretor, pro roteirista, falar assim, ó, é o seguinte, a gente vai pegar um ator loiro, lindo, que tem que interpretar o mínimo necessário e vamos ter cenas de Kung Fu. Gente, não tem como isso dar errado. Não tem como isso dar errado, gente. Não tem. Você pega os filmes do Bruce Lee, Operação Dragão, essas coisas, os filmes mal têm roteiro, mas todo mundo para pra ver porque as cenas de ação são boas. Agora, assim, o Punho de Ferro, ele consegue uma proeza, porque, assim, é tudo ruim. O ator é, tipo, o pior ator de todas as séries. O sujeito nem é tão bonito assim, vou deixar as mulheres comentarem. E as cenas de luta são muito decepcionantes. As cenas de luta é aquela coisa assim, a série podia ser ruim em tudo, mas ela não podia ser ruim nas cenas de luta. As cenas de luta são ruins. Eu me arrisco a dizer que a série do Demolidor, que a série de cenas de luta não são grande coisa também, são melhores do que a do Punho de Ferro. Então, assim, é uma coisa muito decepcionante em tudo. Assim, de longe, aquela série assim, ó, não tem como errar. Bom, eles erraram. Era tipo a série. Fazer coro com o Thiago, porque depois de você assistir as outras séries do Netflix, né, quando chega Punho de Ferro, assim, você tem um nível mínimo que você espera, porque você já assistiu as outras coisas do Netflix. E quando você assiste Punho de Ferro, você fica, de onde veio isso? Não é possível que são os mesmos produtos. Não pode ser. Não pode ser o mesmo universo, não pode ser o mesmo canal, não pode ser as mesmas pessoas envolvidas. Não é possível, porque a diferença é gritante demais. O ator principal,
respondendo o que o Thiago comentou, né, para deixar para as meninas falarem. O problema dele não é nem que ele não é tão bonito. Eu acho que ele é bastante bonito. A questão é que ele passa o tempo inteiro fazendo cara de bunda. E aí ele consegue tirar a beleza dele. Eu ia comentar que ele faz cara de constipado, mas eu acho que cara de bunda faz sentido também. Ele fica o tempo inteiro com aquela cara que você fica olhando assim, tipo, não. E não combina com o personagem, não combina com o resto do universo que eles montaram pro Netflix. Você fica se perguntando de onde surgiu aquela aberração. Porque é uma aberração. Vamos fazendo uma comparação aí, com a série mais conhecida. Não estou nem dizendo que é a melhor. Mas, por exemplo, com Demolidor, por exemplo, as cenas de ação são um pouco melhores, o roteiro é muito melhor, o ator, eu vou deixar vocês dizerem se é mais bonito, se é menos bonito, mas o ator é bom, cara. O ator que faz o Demolidor lá, o cara é bom. O cara é bom ator, né? Eu nem acho o cara que faz o Demolidor bonito, mas ele é charmoso. Então ele consegue fazer aquele jeitão que você acaba achando o cara bonito. Por mais que se você analisar friamente ele não seja. Mas ele acaba passando e tem toda a questão do físico que ele trabalhou para estar ali, que é pré-requisito, né? Mas ele conseguiu chegar no pré-requisito, então em termos visuais é bastante interessante. Vou discordar do que você falou sobre as cenas de luta, porque eu gosto muito das cenas de luta de Demolidor. Porque eu acho que ele se propôs a um outro estilo. O lance de Demolidor não é o aire-fu, né? Não é aquela coisa plástica, super ultra mega tchan-tchan-tchan, que a gente ficou acostumado depois de Matrix. Não é isso a proposta de Demolidor. A proposta de Demolidor é ser algo bem mais sujo, né? E talvez até por conta disso bem mais próximo da realidade. E com relação a isso, eu acho que Demolidor foi extremamente feliz. As cenas são muito boas. Eu lembro de uma da primeira temporada, que é ele num corredor, entrando e saindo de uns quartos para salvar um menino. Cara, aquela cena é ótima. Aquilo é muito bom. Aquilo é muito bom. Virou uma constante, né? Toda a série Netflix da Marvel tenta fazer uma cena dessas. A cena do corredor da série. Toda série passa a ter. Exatamente, assim, porque aquela cena é muito boa. Só um parênteses, acho que assim, pela época que foi lançada e pelo estilo da cena, eu nunca ouvi falarem isso abertamente. Mas me parece claramente que aquela cena ali foi inspirada em Old Boy. Que Old Boy tem uma cena dessas, né? Me parece claramente que foi inspirada ali, mas acabou que a gente lembra mais agora por causa das séries do que por causa do filme. Verdade. Mas uma questão interessante da coreografia de luta e por que tão decepcionante em Punho de Ferro, pegando o gancho no que você comentou, é justamente isso. O Demolidor, as cenas de luta, têm uma personalidade. Existe um motivo para as cenas de luta serem daquele jeito. Foi uma opção intelectual ali da pessoa virar e decidir, não, quero fazer desse jeito por conta dessa estética da série. Agora, você não pode fazer uma série de Kung Fu, onde a base é ser de Kung Fu, e você não ter... E uma questão muito importante dos filmes de Kung Fu, da onde é inspirado toda a história de Punho de Ferro, é justamente cada lutador ter seu estilo, ter sua maneira diferente de encarar a vida, ter sua maneira diferente de encarar, e tudo isso é representado na luta. E o negócio é feito sem estudo nenhum. E fazer isso hoje em dia, depois de você ter 1 zilhão de filmes chineses para você usar como base, e depois a internet, o YouTube. E a internet, o YouTube. E depois de Avatar, o desenho animado, já ter sido feito, é um absurdo. Porque assim, significa que quem estava produzindo a série não pesquisou absolutamente nada sobre estilos de luta. Foi feito nas coxas. Completamente. E, assim, é muito bizarro. E eu lembro de ter lido na época que o negócio foi feito tão a toque de caixa que tinham cenas de luta que o pessoal estava aprendendo a coreografia no dia de gravar. Meu Deus. Era assim. Porque luta é fácil, né, gente? Luta é fácil, dá pra aprender no dia. É moleza, só chegar lá e lutar, não? Assim, o que me constrange nisso tudo é porque, assim, eu não gostaria, mas talvez eu entendesse uma série de luta que tivesse cenas de luta ruins, mas tivesse história, tivesse enredo, tivesse roteiro. Mas é que Punho de Ferro não tem nem isso, gente. Assim, eu já ficaria bem puto com uma série de luta que não tem luta e nem enredo.
Mas ainda poderia ver uma série com tudo isso que tivesse atuações boas. Mas também não tem isso, cara. A impressão que eu tenho é assim, cara, o que o showrunner desse troço estava fazendo, gente? Ele não prestou atenção. Você fazer uma série baseada em artes marciais. E parece que. Eu não assisti, mas vendo os comentários de vocês, parece que as pessoas nem fãs eram. Não. Porque, não tipo, parece, um monte de amigos meus são fãs de artes marciais e só de conversar com eles eu sei que existem estilos de luta, gente. A impressão que eu tenho é que talvez quem fez a série ficou muito preocupado em ler os quadrinhos da Marvel, porque, assim, a história é até certo ponto fiel ao dos quadrinhos. É o Danny Rand, ele é milionário nos quadrinhos também. Isso aí eu até acho que é parecido. Mas a pessoa não ficou preocupada em ser fiel às coreografias de cenas de ação. Porque assim, a gente já tá no século XXI, gente. É um cenário bem estabelecido, é maduro, sabe? O cinema japonês, sul-coreano já viajou o mundo todo. Então, assim, eu encaro uma série dessa um desafio. É um desafio, porque, pô, como é que eu vou acrescentar alguma coisa ao gênero? E é isso, não acrescenta, entendeu? Eu acho até assim, vou até lançar um desafio aqui. Qual seria uma boa série de ação que a gente poderia citar, que se tivessem feito igual, já seria melhor que Punho de Ferro? Porque, por exemplo, a gente está revendo agora The Americans. The Americans não é bem uma série de ação, mas tem muita cena de luta. As coreografias de The Americans são muito melhores que de Punho de Ferro. E nem é uma série sobre arte marcial japonesa, entendeu? Eles usam Krav Maga, entendeu? Mas é melhor. Qual que você falou? Buffy. Até Buffy é melhor, cara. Buffy é melhor. É verdade, cara. Até Buffy é melhor. E Buffy não dá nem pra gente dizer que é bom, cara. Buffy não dá nem pra gente dizer que é bom. Não. Eu gosto muito de Buffy. Eu sou muito fãzoca de Buffy. Mas as cenas de ação não são boas. Não. Tá bom. Tá, ok. Tá. As cenas de ação de Buffy são cenas de ação dos anos 90, né? Apesar de Buffy chegar muito melhores. Olha, é bem diferente, mas a gente dizer que é melhor é complicado. Mas assim, pelo menos tem mais personalidade. E coisa que a cena do Punho de Ferro realmente não tem. Mas assim, dentro do próprio universo Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D. usa muito a questão de luta, né? De você... luta física como algo integrante da série. Você tem uma personagem que era uma hacker, que ela vai se tornando uma agente sinistrona. E ela vai aprendendo a lutar. Então as pessoas fazem comentários em relação a como se lutar em certos ambientes, que é muito melhor do que Punho de Ferro. E olha que Agents of S.H.I.E.L.D. é série pra televisão, 22 episódios, é negócio feito a muito toque de caixa. Quando Punho de Ferro não, você tá ali se matando pra fazer 13 episódios. Não tem menor desculpa. Não tem menor desculpa. Realmente, eu acho que a gente chegou à conclusão aqui que Punho de Ferro é a maior decepção de todas essas séries da Marvel. Então, parabéns, Punho de Ferro. Você ganhou o troféu joinha da década. Você quer ver a gente concordar de novo? O troféu framboesa de ouro. Você quer ver a gente concordar de novo? Eu vou falar qual é a melhor cena de ação de Punho de Ferro. Vocês vão concordar comigo. A melhor cena de ação de Punho de Ferro é a abertura. Que não é o ator principal. É um ator lá fazendo um kata lá. É a melhor cena de ação é aquilo ali. Não, desculpa. O kata bem feito. A gente não vai concordar nessa. É a cena do cara bêbado. É um cara que sabe o que tá fazendo. É a cena da luta contra o cara bêbado. Quando o cara que é Drunken Master. Aquela é boa mesmo. Porque aquele cara é um cara muito bom em artes marciais. Então aquela cena é a melhor cena de Punho de Ferro. E a única cena que tem personalidade, que tem estratégia, que tem técnica, que tem tudo muito bem feito. Você fez uma comparação muito interessante com Agents of S.H.I.E.L.D., porque eu sinto que, em relação à questão das lutas, Agents of S.H.I.E.L.D., apesar de ser uma série para TV, com aquela questão toda de ser a toque de caixa e uma rotatividade de personagem razoável, você percebe, assistindo Agents of S.H.I.E.L.D., que cada personagem tem um estilo seu e próprio de luta. Então, assim, você vê que a Sky tem um jeito de lutar que é dela. Você tem o nome da personagem chinesa? Agent May. A Agent May tem um jeito de lutar. O cara que depois vira o diretor da S.H.I.E.L.D., ele tem o jeito dele de lutar. Cada um tem um estilo próprio. E isso você vai vendo se desenvolver ao longo da série. Por mais que, cara, ok, são 22 episódios por temporada, são 7 ou 8 temporadas de S.H.I.E.L.D., então, assim, eles têm bastante tempo para poder desenvolver. Mas você vê isso acontecendo.
Com certeza. Então a gente entrando a gente já acabou de falar aqui, né? Estabeleceu o que tem de ruim, né? O que tem de pior. O chorume dessa, dessa invasão de séries. Então vamos agora pro lado bom. Qual é a melhor temporada? Tipo, não é a melhor série, tá? Mas a melhor temporada. Aquela temporada que você olha, não tem nada que tirar e pôr daqui. Vale super a pena. A primeira temporada de Jessica Jones é perfeita. Não tem o que pôr, não tem o que tirar. Todos os personagens têm modificações muito claras e muito bem feitas. É o melhor vilão de todas as séries do Netflix e das séries da Marvel também. Homem Púrpura. É o melhor vilão deles e se encaixa perfeitamente na história da Jessica Jones. E é uma temporada redondinha. Ela não deixa nem gancho. Quer dizer, até tem coisas para ser exploradas depois que eles deixam, mas não deixa gancho. No sentido que a história termina de fato. A história termina. Aquele arco com aquele vilão fecha. Eu acho até que tem uma coisa do momento que Jessica Jones foi feito para as discussões que a gente via rolando na sociedade e tudo mais. E eu lembro de uma resenha que eu vi que, infelizmente, eu não me recordo agora de quem foi a resenha, tá? Mas é uma resenha que eu achei muito, muito completa quando ela analisou o seguinte, que a primeira temporada de Jessica Jones e a relação dela com o antagonista da série é uma grande metáfora sobre relacionamento abusivo. Sim. O personagem dele é um personagem que, quando ele fala, ele obriga qualquer pessoa a seguir o que ele está mandando. Spoiler! E ele faz aquilo com ela. Jessica Jones viveu um relacionamento de anos por causa daquilo. E ela fica muito perturbada com aquilo. E até o final da série, o cara vai explorando ela e falando assim, cara, mas eu só falei pra você fazer isso, não falei pra você fazer assim. Então tudo isso aí são muito coisas que tem a ver com relacionamento abusivo e tem muito a ver com a personagem. E é muito marcante porque a Jessica Jones nos quadrinhos, quando ela surgiu com aquela saga Alias, ela também foi uma personagem muito marcante. E a série de TV nem é tão parecida assim com as primeiras sagas de quadrinhos da Jessica Jones, mas tem uma cara que lembra muito a personagem dele também. Eu acho também que eu concordo, que a melhor temporada das que eu vi da Netflix. É até incrível a gente pensar que a segunda temporada caiu bastante em relação à primeira, mas a primeira é muito, muito perfeita. Assim. Se eu fosse fazer outra série da Marvel Netflix, eu ia falar, cara, tem que ser igual a essa daqui. A gente tem que fazer igual a essa daqui. E eles foram muito inteligentes de entender as limitações que eles tinham. Porque a Jessica Jones, como personagem, ela tem superpoderes. Ela é super forte, pula super alto. Mas a série não é sobre isso, né? Então você não precisa de um vilão, no final das contas, que aí eles vão brigar no final e vai ser... Não, é tudo psicológico que acontece na série. Então você tem um vilão que, por mais que ele também tenha superpoderes, é um superpoder que você fica o tempo inteiro neurótico com aquilo ali, porque ele é um poder que ataca muito no psicológico dos personagens. Então é uma série que poderia muito ter descambado pra... E aí vamos dar soco na cara um do outro no final, e não vira. Vira sempre sobre como é que é um relacionamento abusivo e como é que é a dinâmica de poder nesse relacionamento. Então, todas as relações da série, você vê essa dinâmica de poder. A dinâmica de poder da advogada com a esposa que ela tá se divorciando. A relação de poder do cara que tem vício com drogas. É uma relação de poder dele com ele mesmo ali, né? Lidando com a recuperação do vício. E às vezes até com a própria Jéssica. A Jéssica com ele. Né? Da advogada com a Jéssica. É tudo o tempo inteiro relação de poder da Jéssica com a irmã. Então, o roteiro da série é muito feliz realmente em lidar com essas dinâmicas. Eu concordo que em termos de temporada, eu acho que realmente não tem nada tão bom, tão... E não é nem que as outras não sejam boas. Eu gostei muito da primeira temporada de Demolidor. Só que quando você assiste uma segunda vez a primeira temporada de Demolidor, ela não segura tão bem quanto você assistir pela segunda vez a primeira temporada de Jessica Jones. E Demolidor, quando você assiste depois as temporadas seguintes, as coisas meio que descambam muito. E aí é como se a coisa se repetisse, enfim. Jessica Jones tem os problemas das temporadas seguintes? Tem. Cai de qualidade? Cai. Não estou discutindo. Mas nada é igual à primeira temporada.
Tá em outro patamar, digamos Tá assim. em outro patamar. Tá em outro patamar. E nem a última temporada de Shield, que é bem bacana, consegue chegar nesse nível de qualidade. Não, é completamente diferente. Apesar de eu gostar muito da última temporada de Shield. Eu tenho uma impressão forte que no caso de Demolidor, Punho de Ferro, as séries da Netflix em geral, elas têm uma coisa em comum, assim, que parece que em algum momento os caras enrolam, assim, eles não tem mais história. Tanto que as temporadas são muito curtas, são 13 episódios. E eu acho que todas as séries da Netflix, no começo, eu começo gostando. E no final eu falo assim, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Pois é, Quando é que isso vai acabar? alguma coisa no contrato deles deixou uma obrigação que tem que ter 13 e não tinham. A maioria das temporadas poderiam ter tido 8 episódios e ter sido ótimo. Mas assim, eu vou te falar um negócio assim, que essas coisas, o roteiro de uma série, a quantidade de episódios de uma série, ele nunca é decidido na sala de roteiristas, tá? A sala de roteirista recebe assim, ó, essa série tem 13 episódios, e aí você vai escrever uma história para 13 episódios. Assim, eu acho que assim, é um erro grave assim, da criação da série, aí, com o showrunner, roteirista, diretor, todo mundo, que assim, você não tinha história para 13 episódios. Então o que você faz? Você enrola. E tem algumas séries que até me parece o contrário, como por exemplo, Luke Cage, até o 5º, 6º episódio, a série, eu assisti a série empolgadaço, assim, eu falei, meu Deus, olha esse universo, jazz, os caras estão apresentando um negócio incrível. E de repente os caras colocam um monte de coisa no meio, inventam um vilão ali, que a série fica horrível. Então assim, é até excesso de história que você faz e você corre. Então acho que talvez tenha sido uma coisa de amadurecimento do gênero mesmo, né? Foram as primeiras séries com grande orçamento de super-herói da Marvel sendo feitas. Então talvez os caras estavam amadurecendo uma coisa ali que eles ainda estão aprendendo a fazer. E tem a ver com o showrunner geral também, né? Vamos combinar. Porque quem era o responsável pelas séries de Netflix, responsável justamente, digamos assim, o papel do Kevin Feige, que o Kevin Feige faz nos filmes, você tinha um cara que era responsável por isso nas séries da Netflix da Marvel. E esse nome desse cara é Jeff Loeb. Se você conhece alguma coisa de quadrinhos, você sabe que Jeff Loeb é responsável por uma das piores coisas que a Marvel já fez assim, na história. Mas por algum motivo esse cara vende. Por mais que seja história ruim. Então, assim, ele é aquele cara que faz uma história horrorosa, mas que pega um público específico e a galera compra. Então, eu acho até uma coisa importante se citar o Jeff Loeb, porque recentemente houve uma denúncia referente a Demolidor dos 2 atores orientais do filme, que faziam o Nobu e a Madame, não me recordo o nome agora. O ator que faz o Nobu, ele denunciou que houve uma questão de sumir com os personagens orientais na série, em que o Jeff Loeb estaria envolvido, né? Ele disse que o Jeff Loeb falava claramente que ninguém queria ver os personagens orientais, que tinha que tirar eles da história, que eles eram chatos. O que, assim, eu não posso falar pelo público norte-americano, mas eu posso falar aqui do lado de cá, eu achava o Nobu um personagem incrível. Aquela madame chinesa, legal, eu ficava assustado com ela. Eu achava ela assustadora. E tanto o ator quanto a atriz eram ótimos. Sim. E o ator reclamou que várias vezes suprimiam falas que estavam no roteiro. O Jeff Loeb mandava tirar falas do roteiro que não era para ter. E, enfim, o cara se queixou, a gente está num momento de empoderamento, de discutir minoria na TV. E você tem uma série que só tem 2 personagens asiáticos e os 2 são talhados ali, são tolhidos ali. Olha, não duvido, porque o Jeff Loeb realmente ele é responsável pelas piores temporadas de Lost e tudo mais. Assim, Jeff Loeb está envolvido normalmente quando der uma queda de qualidade grande, ele está envolvido. O fato dele ter emprego em Hollywood explica como é que algumas vezes as pessoas caem para cima, né? Hollywood tem muito isso. É inacreditável. Aquilo é uma coisa que a gente fala sempre, assim, se fosse uma mulher, na primeira derrapada, não, ela nunca mais trabalhava de novo, ia ter que vender bolo de pote e tal. Não, é absurdo, assim, a quantidade de espaço que ele tem. Então, gente, no novamente... Heroes ele entrou quando caiu a série também, né? Ou a série caiu quando ele entrou? Não sei. Sei que coincide aí. Ovo, galinha. Mas então, voltando então a falar de coisa boa aqui. Então, eu acho que a gente concordou rápido em relação à melhor temporada, que foi impressionante. E então vamos agora pra série. Quando vocês olham toda essa lista de séries, qual é a série que vocês gostaram mais? Olha, eu acho que assim, na média, se você somar todas as temporadas, eu acho que talvez Demolidor ganhe. Acho que as 3 temporadas de Demolidor ali formam
produção mais ou menos estável. Se eu fosse escolher uma das séries para voltar ou continuar, eu gostaria que Demolidor continuasse. As outras eu não senti muito falta. Mas eu acho que assim, a série que atingiu o nível mais alto, como a gente já falou aqui, para mim foi Jessica Jones, né? Pra mim, Jessica Jones foi a que atingiu o nível mais alto. O nome dela não é Jennifer. O nome dela não é Jennifer, né? Eu encontrei ela na Netflix. A Eva tem um talento pra paródia. É um dom. Não sei se o ouvinte sabe, assim. Mas... Então, eu gosto muito de Demolidor. Eu gostei muito de Jessica Jones também. Mas se você for olhar as séries como um todo, tá? Assim, que fez mais sucesso e que eu acho que manteve por mais tempo a qualidade, eu vou dizer que foi Agents of S.H.I.E.L.D. Vou concordar com você. Porque Agents of S.H.I.E.L.D. é uma série que não tem as características da Netflix, né? Não é aquela série com aquele jeitão mais pesado, né? Ela é uma série que se leva muito menos a sério nesse sentido do que todas as séries do Netflix. Afinal, é uma série para TV. Mas é uma série para TV que durou 7 anos. E se você pegar qualquer temporada de Agents of S.H.I.E.L.D., você vai encontrar o mesmo nível de qualidade. E o nível de qualidade de Agents of S.H.I.E.L.D. não é ruim. Você não assiste uma temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. e fica com raiva, sabe? Você fica, pô, legal, qual vai ser a próxima história que eles vão contar agora? Só uma pequena discordância no que você está falando. A primeira temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. não é tão boa. E por uma questão que eles estavam segurando a história. A impressão que dá na primeira temporada de Agentes da S.H.I.E.L.D. é que eles estavam segurando um pouco o roteiro deles até cruzar com a história do filme do Capitão América. Que no filme do Capitão América, do Soldado Invernal, eles revelam que a Hydra, né, a Hydra, estava infiltrada na S.H.I.E.L.D. Se você não assistiu, o filme passou em 2013, gente, vamos lá. Aí, isso dá uma liberdade para Agents of S.H.I.E.L.D. que eles não tinham antes, que é fantástica. A série só melhora a partir daí. Eles começam a tratar de temas que nos filmes eles não tocam. Tem série que aparece um motoqueiro fantasma. Que é muito bom essa temporada. E aí eles lidam com magia, com supernatural. E tem série que diversas partes da série lidam com os inumanos, lidam com viagem no tempo, lidam com espaço, com aventuras no espaço. É muito... O grau de loucura que eles chegam na série é absurdo. E eles não têm medo de balançar o status quo. Sim, o interessante de Agents of S.H.I.E.L.D. nesse sentido é que, diferente de diversas séries para TV, eles não têm medo de simplesmente virar o jogo o tempo inteiro. Cada temporada não tem um arco de história, tem 5. A cada 3, 4 episódios muda tudo. Então, você não cansa. Talvez tenha uma coisa aí, eu vou dar um chute aqui, mas acho que é um chute certeiro, que assim... Dessas séries todas que a gente está citando, talvez Agents of S.H.I.E.L.D. tenha tido o maior envolvimento das pessoas que estavam envolvidas com os filmes da Marvel, que era uma linha que a Marvel sabia exatamente o que ela queria que estava acontecendo. As próprias séries da Netflix citam alguns filmes da Marvel, mas muito assim, en passant, é uma fala de um diálogo que o cara fala alguma coisa, cita um nome, então você sabe que está no mesmo universo. Mas é muito, muito de leve. De certa forma você tem razão, porque a Agents of S.H.I.E.L.D. foi desenvolvida pelo irmão do Joss Whedon. Se não me engano, o nome dele é Jed Whedon. E o Jed Whedon já participou com o Josh em outras séries, como Dr. Horrible, e eu acho que estava envolvido já em alguma coisa em Buffy. Então é um cara que é muito bom, que aprendeu muita coisa. E o Joss Whedon, na época, era os diretores do filme dos Vingadores, né? Ele dirigiu Vingadores 1 e Vingadores 2. Então ele estava ali em contato direto com o que estava acontecendo dentro do universo da Marvel. Então eles vão tocando de certa forma no que acontece nos filmes sem referenciar os nomes diretamente. Em nenhum momento eles falam Homem de Ferro, em nenhum momento eles falam Capitão América, em nenhum momento eles falam Hulk, mas eles falam Bruce Banner, eles falam Steve Rogers, os Asgardianos. Os Asgardianos, que a Sif chega a aparecer no Agents of S.H.I.E.L.D. Então você tem pequenos entrelaçados, mas a série vai se afastando dos filmes, ela vai ficando menos dependente dos filmes.
E vai se tornando algo que é muito divertido. Alguns personagens, como todas as séries de televisão, passam por momentos que a gente fala, que saco. Mas, na média geral, eles crescem muito bem. E o que aconteceu nas temporadas anteriores informa quem os personagens se tornam no futuro. Você não tem recaídas de personagens como você vê nessas séries mais longas. Mais longas não, mas o que acontece, por exemplo, em Demolidor, que é recaída o tempo inteiro. São os mesmos arcos de história pessoal. O Demolidor parece que não cresce. Você olha a primeira temporada, ele tem uma história pessoal que se repete na segunda e que se repete na terceira. E aí você fica, mas afinal de contas, por que você está vendo de novo a mesma coisa? É sabe? folhetim, né? Folhetim, novela. Folhetim, novela, né? Quando você está esperando uma série de TV, uma coisa mais elaborada. É verdade. E é impressionante como a qualidade disso em Agents of S.H.I.E.L.D. Como a qualidade desse tipo de coisa não acontece em Agents of S.H.I.E.L.D. E como realmente os personagens mudam demais. O Mac, por exemplo, ele começa como um mecânico, um cara que mexia nos equipamentos assim, mecânicos da base, e o cara vira o diretor da S.H.I.E.L.D. Assim. Ele vai crescendo como personagem, desenvolvendo o estilo dele e vai ganhando espaço na série. A própria May também, que era toda eu sou aqui a pessoa fodona, mas que não fala direito com ninguém e mal-humorada, no final ela ganha um superpoder de empatia. De empatia, onde ela sente que os outros estão sentindo. Isso muda completamente o personagem. Eles não têm medo de usar os atores que eles têm. E os atores são bons. Os atores de Agents of S.H.I.E.L.D. eles conseguiram uma média de ator, assim que pra série de TV é um pouco acima da média. Sim, é um ensemble cast, vamos colocar assim, que você não tem um principal. Uma grande parte da história da S.H.I.E.L.D. acaba girando em torno da Sky, né? Sky barra Daisy, mas assim, o que acontece com todos os outros personagens é tão importante quanto ou mais. Sim, isso é interessante, porque eles conseguem equilibrar bem o tempo de tela e de importância para cada arco, né? Então você tem os arcos dos personagens, eles são importantes para o arco da história, né? De todo mundo. Só um paralelo engraçado em relação a Agents of S.H.I.E.L.D. é que a Disney, né, anunciou agora que uma das séries animadas novas, que, né, vão acontecer em 2022, uma série chamada What If, que em português é O que aconteceria se, que é baseado numa série de quadrinhos, onde eles volta e meia soltavam histórias, assim, o que aconteceria se o Bucky tivesse tomado soro super soldado, e não o Steve Rogers? O que aconteceria se o Homem-Aranha não tivesse se livrado do uniforme negro? O que aconteceria... E com as histórias desse gênero, que eles têm uma liberdade, assim, né? Quem está escrevendo o roteiro ganha uma liberdade de pirar em cima dos personagens, que é bem interessante. Eles vão trazer isso para desenho animado, que é bem legal. E tem um episódio em Agents of S.H.I.E.L.D. que se chama What If? Porque eles estão presos numa realidade virtual, e aí que é baseada no que teria acontecido caso certos eventos da série não tivessem acontecido. E onde estariam os personagens naquele momento da história, que a realidade virtual meio que calcula. E joga os personagens para essa realidade alternativa. Que é muito legal, que é todo um arco de histórias, na verdade, mas o primeiro episódio desse arco se chama What If, que pra quem já conhecia as histórias do quadrinho, assim, já fica aquela coisa de fã, tipo, que legal! E tem vários What If que são muito famosos, né, porque são momentos marcantes, do tipo, o que aconteceria se a Fênix Negra não tivesse morrido e tudo mais. Eu tô muito curioso para ver esse desenho, porque eu lembro que uma regra não declarada do What If é que o final dele sempre tinha que ser muito pior do que o que aconteceu no universo, na cronologia normal. Tinha que morrer todo mundo. Tinha que ser uma coisa pro fã não ficar assim, poxa, eu queria que tivesse sido desse jeito, entendeu? Eu acho que é meio que um salvaguarda dos roteiristas, assim. Eles garantiam que o que eles tinham escrito ia ser melhor. Interessante, gostei. O que é um pouco triste, porque uma das histórias que eles anunciam nos trailers do What If desenho animado é o que teria acontecido se a Agent Carter tivesse recebido o soro. Isso, ela não seria o Capitão América, seria a Capitão Britânia, provavelmente, porque o escudo dela tem símbolo da Inglaterra, porque a Agent Carter é inglesa. Ó, eu sou capaz de apostar dinheiro que todo mundo vai morrer nesse universo. É sempre assim. Pra encerrar, então, vamos falar um pouco do que a Disney anunciou,
que vai acontecer em 2021 e 2022, né? Finalizando essa era de séries para televisão espalhadas em vários canais, indo tudo pro Disney Plus. Então vamos lá, a Disney anunciou já pro ano que vem a série WandaVision, que já tem trailer. É um trailer muito doido, inclusive, não entendi nada. Falcão e o Soldado Invernal também tem trailer. Esse eu achei bonitinho. Pois é. Com os atores que fizeram o Falcão e o Soldado Invernal nos filmes, né? Então você vê que WandaVision também. E WandaVision também, exatamente. Loki com o Tom Hiddleston, também é em 2021. What If, que a gente já comentou. Miss Marvel, que já escolheram a atriz, que devem começar a filmar agora, se já não começaram. Eu acho que já começaram porque já tem algumas imagens de promoção. Não tem trailer, mas tem imagens de promoção. Para 2022 tem a série do Hawkeye, que vai mostrar uma outra personagem também que eles vão apresentar nessa série. Moon Knight, que já tem o ator principal, que é o Oscar Isaac, né? Aquele gato que fez Star Wars, que fez Ex Machina, entre outros filmes. É aquele apocalipse horroroso dos X-Men também. Eu achei uma coisa curiosa, porque o Mark Spector, que é o Cavaleiro da Lua nos quadrinhos, embora ele seja um personagem norte-americano, ele tem uma origem ligada à mitologia egípcia, né? E eu imaginei que eles fossem escolher alguém de ascendência egípcia, mas eles escolheram alguém com um pouco mais distante do que isso. E eu acho um ótimo ator, né? Acho um ótimo ator. Eu já vi ele fazendo papel de judeu, por exemplo. Bom, né? Ele tem aquela cara que... aquela cara do latino que pode ser quase qualquer coisa. Sim, realmente. Ele fica vou botar aqui a palavra que eu odeio, mas ela se encaixa. Exótico. Ele tem aquela cara que pode... É porque é misturado, né? É aquele típico latino que tem tanta mistura no sangue que no final das contas tem cara de tudo. E por último, a última série anunciada, pra mim, o mais curioso, é a série She-Hulk, que também já escolheram a atriz pra fazer a She-Hulk, que é a Tatiana Maslany, que ela ficou famosa por Orphan Black e ela faz bilhões de versões dela mesma. O que me deixou bastante interessado na série da She-Hulk foi no anúncio do Kevin Feige, que ele deu a entender que, como é uma série que acontece dentro de um tribunal, né, a She-Hulk é uma personagem que é uma advogada especializada em casos de super-heróis, então ele deu a entender que é a chance que eles vão ter de vários personagens da Marvel fazerem aparições. E aí você tem os outros personagens que a gente já conhece, que são ligados à parte legal, à parte de direitos, né? Como o próprio Demolidor, a Jessica Jones, que é uma investigadora. Eles podem aparecer, não necessariamente os mesmos atores, mas certamente os personagens, grande chance deles darem um alô, assim, tipo, olha só que legal. No caso da Jessica Jones e do Demolidor, eu torço pra que sejam os mesmos atores, porque eu gosto muito deles. Ia ser divertido, olha, certamente. Eu suspeito, e como esse podcast vai ficar salvo aí, alguém pode ouvir daqui a 2 ou 3 anos e tal, posso estar errado, mas agora a gente não tem nenhuma notícia sobre esse retorno ou não, mas eu suspeito que tá rolando alguma coisa nos bastidores sobre Demolidor voltar a ser filmado quando os direitos migrarem pra Disney. Por que eu suspeito? Porque a série já acabou, já foi cancelada há quase um ano. Os direitos estão voltando para a Marvel agora. E os atores do elenco começaram a falar novamente sobre os fãs pedirem a série de volta. Então eu acho que está rolando algum movimento, alguma coisa, estão avaliando. E tenho a impressão que, assim, She-Hulk já está sendo produzida. Já está adiantada em relação ao retorno dessas séries. Então vocês imaginem assim, se tivesse um capítulo em que aparecesse o Matthew Murdock com o ator original, isso seria uma ótima forma dos caras medirem, parece que o pessoal tá querendo mesmo de volta, entendeu? Então eu suspeito que Demolidor tem uma chance muito acima do razoável de reaparecer nisso aí. Olha, eu concordo plenamente. Eu continuo torcendo mais pela Jessica Jones. Sim, mas uma questão que agora a Disney tem toda a liberdade de fazer, e a Marvel, consequentemente, é da interação entre as séries, né? Ele já anunciou, por exemplo, que Miss Marvel vai aparecer primeiro na série, mas a personagem vai aparecer no filme da Capitã Marvel. Então, a sinergia entre séries e filmes vai ficar cada vez mais forte, porque agora é tudo Disney,
Não é mais, agora é a rede de televisão que tem os direitos levemente diferentes do coisa, agora está em outro canal que não tem tantos direitos assim. Ah, e é esse pacote aqui de heróis eles podem usar, mas esses nomes eles não podem. Isso tudo, toda essa burocracia morre por ser tudo oficialmente do mesmo estúdio, do mesmo canal. Então, assim, é um futuro mágico pela frente no universo Marvel. Eu só tenho um certo receio com relação a isso, no sentido de que você, para assistir alguns filmes, talvez faça muita diferença você ter assistido as séries. E eu acho que é provável que isso venha a acontecer. Isso é um problema que a gente não vai ter, mas é um problema para eles que resolvam. Eu tenho uma dúvida do que acontece com as séries que já foram filmadas e estão no Netflix. A Netflix tem que parar de exibir, ou se são delas para sempre. Né? Não sei o que acontece aí. Faço a menor ideia. Eu não entendo da Porque, legislação assim, disso. O cenário da próxima década aí que está começando, nos próximos 10 anos, né? A gente na década que se passou era um cenário com muitas grandes marcas disputando entre si a atenção do público. Nessa década que vai começar agora, o cenário que a gente provavelmente vai ver é a Amazon, Netflix e Disney+, brigando. Vão ter outras plataformas, mas tudo deve girar nessas três e possivelmente muito canal de TV e a HBO Max. E outras plataformas de... até parece que a gente fez um podcast sobre isso, inclusive. Pois é. Então, assim, eu acho que o que vai acontecer aí é que, assim, vai ter muita plataforma de streaming mais ou menos pequena que vai migrar para uma dessas três. Vai ter canal de TV que vai migrar para essas três. Vai ter estúdio que vai migrar para essas três. Então, acho que nos próximos 10 anos vai ser isso. Então, eu acho que o que aconteça se não tiver um cenário em que uma plataforma tem o direito de transmitir essas séries que já foram filmadas, elas vão deixar de ser exibidas. Porque eu não vejo um cenário em que a Netflix venda para Disney+, ou a Disney+, autorize para a Netflix para ser boazinha. Isso não vai acontecer. Vai ser até o fim, assim, é o que está no contrato. Certamente. E aí ficam nos limbos onde outras coisas acontecem. Isso não é incomum de acontecer. Algumas séries e produções ficarem no limbo depois de terem sido exibidas e ser difícil você conseguir. Eu acho que é mais provável, considerando que eles já estão pensando na Disney Plus já há bastante tempo, que eles já tenham feito essas séries no Netflix já com algum gatilho para depois de um certo tempo elas retornarem para a Disney. Mas assim, se eu fosse a Disney, ia ser complicado para a Disney exibir no canal Disney essas séries que não vão estar diretamente conectadas com o universo deles. Não acho problema nenhum, eles têm um monte de coisa nesse sentido lá. Mas assim, se eles quiserem atrair o público, na verdade, é vantagem para eles manter a série sendo exibida no Netflix. Gostei desse personagem, quero saber mais sobre ele. Opa, tem no Disney Plus, ele vai lá e assina o Disney Plus para assistir. O que você está falando faz muito sentido para nós, que gostamos das coisas, mas eu acho que para produtores, para galera que pensa no dinheiro, assim, não é assim. A galera fala assim, cara, é meu produto, eu não vou deixar essa Netflix ter 1 minuto disso aí. É possível, mas vamos ver o que eles estão mais interessados. De qualquer forma, pessoal, essa foi a fim de uma era de séries da Marvel. Uma nova era começa, uma nova década começa, e esse também foi o nosso último programa do ano, 2020. Não, 2020 acabou, peraí. Nossa primeira temporada também está no fim. Então eu queria agradecer aqui a todos aqueles que nos ouviram, todos aqueles que ainda não nos ouviram, mas que vamos ouvir um dia. Muito obrigado por terem nos acompanhado nesse processo. Vamos tirar aqui uma pequena férias. É capaz da gente não estar transmitindo aí nos próximos 2 ou 3 semanas, para a gente poder dar uma descansada. Mas 2021 tá aí e que venham mais episódios. Mais um ano vai, mais um ano vem. Mudou tanta coisa, mas tudo bem. Adeus, ano velho. Meu Deus. Feliz ano novo. Olha, essa tá sendo a despedida de temporada mais deprê que eu já vi, galera. Então, muito obrigado. Todo mundo vacine no ano que vai nascer. Eu queria propor para você aí que está nos ouvindo. Uma vacina na bunda. Isso é boa. Eu queria propor aí para você pensar bem no que você fez no fim do ano passado
e fazer totalmente diferente nesse, porque não deu sorte. Tá? Não deu certo. Faça outra coisa. Então... Sabe as mandingas que a gente fez ano passado? Nenhuma delas é boa. Troca. Olha, eu discordo. As mandingas deram certo. Qual mandiga deu certo? As mandingas, não te joguei em cima folha de louro, arroz, você teve prosperidade. Mas o ano foi muito ruim, realmente. A gente tem que começar a pedir as coisas pro próximo. Né? Só para os outros não funcionou, enfim. Mas olha, pessoal, apesar desse 2020 ter sido uma loucura, agradeço muito por esse podcast. Foi muito divertido fazer todos esses episódios. E realmente que venham mais, que a gente possa continuar se divertindo e trazendo para o público também informações, brincadeiras e discussões sobre cinema, cultura pop, série, livros, que está sendo muito divertido. E que ano que vem aí a gente possa gravar o podcast ao vivo. Sim! Com cerveja ao redor de uma mesa, gravando no microfone fodão e tal. E fica nosso pedido para nossos ouvintes que estão nos ouvindo, que horror. Que horror. Nossos ouvintes que estão... estão nos ouvindo, então. Estão nos sentindo. Vamos lá. Fica o nosso pedido para você que está nos ouvindo. Se você tem sugestões para o nosso ano de 2021, temas que você acha que a gente possa abordar, estreias das quais você acha bacana que a gente fale, livro que você leu e que a gente não tem como saber se você não contar pra gente, escreve para sitepopoca@gmail.com. E é isso. Boa, galera. Então, muito obrigado. Digam tchau todo mundo e até ano que vem. Tchau todo mundo e até ano que vem. Próximo bloco. Site popoca.com.br apresentou Popocast. Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é sitepopoca@gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e YouTube, em que estamos como @sitepopoca.